E olha aqui na mão do padre também, ele sempre vem com os seus filhos. Como assim ele diz? São meus filhos, padre. 25 filhos. 25 filhos, esse aqui é o nono, hein? Isso. Sabe o nome e sobrenome? Sonhando e realizando. Olha aqui, ó. Tá? Olha o nome do... aqui, ó, o nome da fera aqui, ó. César Romão, que não tem pra ninguém. Conferista, consultor. César, você é fera, hein? Obrigado, padre. Prazer. Maravilhoso, hein? Prazer estar aqui. Só as obras-primas desse homem aqui, a presença dele, né? Muito valiosa. Gente, daqui a pouquinho o padre vai já trazer aqui o pensamento deles e as notícias. Muito bem, gente. Vamos lá. Quero saber agora um pouco o pensamento da mesa sobre esse pensamento aqui, ó. O maior erro é não arriscar por medo de errar. Pois é. Olha aí, gente, eu concordo com essa frase, né? Eu não sei se é o maior erro, tá? Não vou dizer assim, porque se você for qualificar e tentar traduzir o que é o erro, você vai ver algumas dimensões aí também. Eu não diria que ele é o maior, né? Mas que é um erro, sim, acaba sendo um erro, seria para outros um pecado, dependendo como for, uma maneira mais delicada. Que pecado você não arriscar, né? Com medo de errar, porque faz parte do ser humano, né? Só que tem muita gente mesmo que tem medo de tentar as coisas, né, Romão? A coragem não é ausência de medo, é seguir em frente, apesar do medo. E o erro é uma coisa muito interessante. Se você voltar na história da humanidade, muitas coisas fantásticas nasceram por um erro. O erro tem um lado positivo. Muito bom. O champanhe foi um erro. Né? Champanhe foi um erro. Uhum. Os monges faziam vinho e, de repente, um vinho que não deu certo. Um vinho que deu errado e virou champanhe. O monge Dom Perignon. Você tem... A penicilina foi um erro. Foi. Olha só que foi mesmo. Se você voltar em algumas descobertas da humanidade, você verá que os erros levaram a momentos exponenciais da humanidade. Aquele erro precisou acontecer. É mais ou menos como a nossa resignação religiosa, né? Às vezes a gente erra e esse erro nos aproxima de Deus. Verdade. Então, aquele erro foi necessário para essa aproximação. Então, o erro, para mim, é bênção. Uhum. Quando eu erro, eu fico pensando ali o que eu posso fazer com aquele erro, né? O que aquele erro tem de mensagem. É isso. Mas existem alguns erros que eles são meio que fatais na tentativa de acertar? Porque me parece também que existem alguns acontecimentos no nosso meio humano que às vezes você tem que tomar muito cuidado, porque um erro na tentativa pode ser fatal. Que às legal. Vezes, no processo do risco, a gente tem uma potência humana muito maior. Quando a gente está ali, está arriscando. Eu tenho uma analogia, Padre Márcio, em relação a Deus, eu faço uma comparação com a gravidade. Então, com a gravidade. Se eu pedir aqui a mesa... Você acredita na gravidade? Todos acreditam? Sim. Ok. Então pega um pouquinho e me dá. Aqui a minha mão, põe uma gravidade aqui. Não dá para dar, né? Independente da sua crença ou não, a gravidade continua. Mesmo que você diga, eu não acredito na gravidade, não importa, ela continua atuando na sua vida. Deus é assim. Sim. Mesmo que você não esteja com a sua crença totalmente determinada, ele é como a gravidade. Ele continua atuando na sua vida. Perfeito. Tá vendo, gente? Eu tô falando que o nível aqui é algo fora da normalidade. Os caras são bons demais, e essa menina também. E olha só, vamos falar aqui, tem o Dia Internacional, o Dia Internacional da Amizade é comemorado hoje em todo o mundo. Internacional, hein? Da amizade. Oi. A data é importante para a divulgação da cultura de paz e não da violência, viu, gente? Então essa é uma das propostas pela ONU, tá? É a proposta da ONU mesmo. Então a nossa enquete também hoje é a seguinte: com que frequência você fala com o seu melhor amigo? Semanalmente ou mensalmente? Qual é a frequência? Tá? Semanalmente ou mensalmente? Você vai participar da enquete, no finalzinho o padre vai ver se é mais semanalmente ou mensalmente, tá bom? E vota por onde? E você vai votar aí pelo Instagram oficial, @programa Bendita Hora, que não tem pra ninguém. Tá? E não tem pra ninguém também esse produto que faz um sucesso. Eba. Daqui a pouquinho ela tá vendo. Vamos lá, então a primeira notícia, vai aproveitar aqui. Dá uma olhada, gente, nisso aqui, ó. Passar horas vendo memes e bobagens
na internet deteriora o cérebro. Olha, isso aí é uma afirmação ou é apenas um pensamento a se discutir? Ô, doutor Kleber, o senhor é neuro. O senhor poderia falar um pouquinho para nós aí, como é que trabalha o cérebro humano para quando você vai ver coisas que... para nós, ou para os adultos, ou para a maioria, é algo sem importância. Mas se para a pessoa é importante, mesmo que seja visto, analisado como bobagem para o jovem, como que é visto isso no cérebro? Como é que o cérebro trabalha essas coisas? Eles inventaram uma era, né? Na realidade, a era Beatles, né? Isso vai perdurar. Em relação aos memes, esse monte de bobagem que tem por aí hoje, tem um comportamento humano aí que a gente deve pensar sobre ele também, que é a hipocrisia humana. Pergunte a quem está assistindo o meme se ele distribuiria ou assistiria um meme em que ele está. Você é o meme. Quantas vezes você ia assistir? Você vai passar para os seus amigos, se você for o meme? Pois é. Aquelas pegadinhas de televisão são a mesma coisa, né, doutor? O pessoal assiste que e a ri. desgraça no outro é boa, Exatamente, porque ele está rindo do próximo. Porque se fosse ele ali, ele não ia rir. Empatia, né? né? Vai falar, Então, esse comportamento humano, ele leva a esse tipo de obsessão, né? Que acaba até sendo uma obsessão. É meio sádico, né? Ele puxa o sádico nosso, que existe dentro de cada sadismo. um, né? Quer dizer, eu vou compartilhar porque é o Dr. Kleber, eu vou compartilhar porque é a Meire que está no meme. Né? Isso. Não, mas você está no meme. Não, esse aqui eu vou ver como é que eu tiro aqui da rede. Exatamente, é isso mesmo. Então, as pessoas precisam entender o seguinte, você não fica melhor enaltecendo algo ruim que aconteceu com alguém. Você não fica melhor tornando o outro pior, porque quando você compartilha esse tipo de material, você está se colocando numa... Olha só o que aconteceu com ele, né? Comigo não, eu sou uma pessoa esperta. Mas isso não entra naquele primeiro pensamento nosso também, doutor? De uma certa maneira? Do quê? Porque a questão do se arriscar, o cara está rindo porque o outro se arriscou e se deu mal, e aí você dá risada dele por um medo que poderia acontecer com você e você nunca teve coragem de fazer. Esconde os covardes, né? Às vezes o atleta mesmo, né? Ele está ali, o pessoal de skate, né? Que rola com o skate em cima dos corrimãos, a maioria cai e vira meme. Vira meme. Né? Normalmente a pessoa que gosta de skate, se ele realmente quiser ser bom, ele também não consegue fazer aquilo. Então, às vezes, por ele não conseguir, por ele ser incompetente, ele vai prejudicar, né, a imagem do outro. Sim. Gente, dá uma olhada nisso aqui, ó. Motorista de Porsche atropela e mata motociclista em São Paulo após discussão por retrovisor. Gente. Por causa disso aí, viu? Mais um. Condutor do carro de luxo teria dito à polícia que motociclista quebrou o retrovisor do veículo dele. É cada uma, né? Quebrou o meu retrovisor, mas não é... Porque o meu carro é uma Porsche. Porque o meu carro é uma Porsche. Ele quebrou o retrovisor da minha Porsche. Pois é. Então, aí eu atropelo... Aí no direito, né? Direito de matar. Bom, a gente não sabe exatamente o que houve ali, né? A notícia foi dada dessa maneira aí. Da intolerância também, eu penso, né, gente? Eu não sei, nós somos aqui de São Paulo, acho que todo mundo aqui é de São Paulo, não sei, o Romão, acho que mora... Onde você mora? São Paulo. São Paulo. Mas assim, o trânsito sempre foi ruim desde que eu me lembro por gente. Mas nos últimos 20, eu vou colocar 20 anos para cá, tá? Não sei se vocês concordam. A facilitação, entre aspas, de você adquirir um veículo fácil. Nossa. Porque hoje o carro é facinho de dirigir, é um brinquedinho. Então, a mulherada também compra, rapaziada, meninada tem. E nosso sistema urbano não se preocupou em melhorar estradas, avenidas e ruas. Então nós ficamos dentro de um aglomerado insuportável. O trânsito é o tempo todo. Então a gente vive numa coisa sufocada, irritante. Sim. E não é só eu que estou irritado. Você tá, o outro tá, a maioria está. E com uma série de problemas. Curto. Exatamente. Pavio curto. Então eu acho que todo mundo é meio culpado. O próprio sistema que rodeia, que vincula essa coisa de comprar, vamos comprar, eu facilito para você. Exato. Beleza, cara, mas é o seguinte, aqui na cidade, a gente não pode nem correr com o carro. A gente não tem boas avenidas, não tem rua ruim. E a gente vai ficar todo mundo junto, vai ferver o sangue, nós vamos nos matar. Se Ferdinando Porsche estivesse vivo, mandaria trocar o espelho dele tranquilamente.
Aliás, o Ferdinand Porsche deve estar chateado, né? Porque, Pois é. Pois é. cadê a notícia? Bota novamente aí. Motorista atropela e mata motorista. Essa questão agora, a acusação até pesa sobre o Porsche. Pois é. Como vem sendo publicada desde do último Porsche. Como se né? todo mundo que Como tivesse se Porsche todo mundo que tem Porsche é o crimes. culpado. É. Né? Motorista de Porsche. Quer dizer, Isso. é só um motorista, Mas não foi no que carro. tá, né, Romão? É verdade, Mas você tem que Romão. entender o contexto ali. Porque não é. Nós não estamos aqui defendendo nenhum, nem A nem B. Mas precisa ver o cara que também foi o rapaz que foi a vítima, né, que Deus o tenha, que morreu. O motociclista morreu, não é? Sim. Sim. Precisa ver também o teor, como é que ele chegou no rapaz. Estou dando um exemplo. É. Às vezes não é porque ele está com moto, porque, tadinho, ele é humilde. Não, humilde não é isso. Às vezes eu tô com a moto, o cara tá com a Porsche, e eu vou pra cima dele, eu ameaço ele, falo coisa, deixa o cara. Sim, existe um Sabe o que contexto, você tá falando né? comigo? Você Cara, entender- tudo bem, a gente tava tentando entrar na... Não, aí o cara foi porque Você entendeu tô que com raiva, É. porque eu não sou igual a você. E ele ficou tão enfesado, né? Usar esse termo, que ele possa ter ido pra cima. Você também. entendeu o que é humildade? Perdeu. A humildade é uma palavra que vem do humus, significa fertilizar. Quando é que uma pessoa é humilde? Quando ela fertiliza positivamente o ambiente que ela habita. Isso é humildade. O que falta hoje, na realidade, Padre Marcos e meus colegas, é uma formação religiosa. Sabe, falta Deus para essas pessoas, porque não é possível, né, partir para uma agressão porque o outro tem um carro melhor, ou ele fechou, ou ele... São coisas muito pequenas diante da vida. Só um detalhe, é quando a gente tira Deus da nossa vida, quem que sobra? Nós. É aquilo que nós Então, falamos a aqui. gente está se achando demais, entende? E não Soberba estão humana. respeitando, porque não tem mais ninguém acima de nós, entende? Esse é o problema do ser humano hoje. Vamos à próxima notícia, gente, que o assunto é bom demais, ó. Lidar com a geração Z. Ei, meu Deus! É desafio para 68% do mercado de trabalho, aponta relatório. Baby Boomers, é isso? Isso. Nascidos de 1945 a 64, é a segunda colocada do ranking e geram Entraves. entraves para 11,4%. Olha aí, como lidar com essa geração Z? Romão, você é um... Vamos falar do Baby Boomers Baby aí um pouquinho. Na realidade chama Baby Boomers explosão de nenéns, né? Porque logo após a Segunda Guerra houve uma explosão de nascimento mesmo. Teve Pô, mesmo, né? Os americanos nasceu criança que não acabava mais. Coisa. E aí deu-se esse nome. E daí para frente começou a se caracterizar, né? Geração Y foi substituída pela geração Z, que é Zoomers, né? Agora não tem mais, acabou o alfabeto, vai começar o alfabeto grego, alfa, beta, gama. O Z, acabou. Verdade. Essa geração Z nasceu de 90 até 2012. E, na minha opinião, não foi legal qualificar essa coisa de geração. Por quê? Porque nós demos um rótulo e cerceamos muita coisa nesses jovens. Então, por exemplo, nós ensinamos a eles, a essa geração Z, que não tem degrau, você pode chegar e ir direto para o topo. Então, nas entrevistas de emprego, por exemplo, fala, qual é a sua intenção aqui na empresa? Quero ser presidente. Isso. A maioria das respostas é assim, não tem degrau. Nós tiramos o degrau. A não ser que ele falasse. Por isso eu aceito trabalhar assim como Exatamente. auxiliar de escritório A hoje. humildade, a humildade. Certo. A humildade. E outra coisa, ela ficou uma geração intolerante, né? sem ligação com valores e princípios. É uma geração aberta, ela topa qualquer negócio, você pode falar de qualquer movimento social, eles já são super engajados, às vezes eles nem sabem que movimento é esse, mas eles estão lá no meio É isso mesmo. do movimento. A E bandeira lá. é uma geração que ela tem um conflito, porque ela nasceu no meio dessa explosão tecnológica. Então eles não sabem o que é viver sem celular, Isso. nós sabemos aqui. Né? Eles não sabem o que é viver sem internet, nós também sabemos Do aqui. que viver sem carro. Verdade. Viver sem carro. sem muito tempo sem carro, andava de ônibus a pé. Sim. Então eles não têm noção.
muito jovem até deve perguntar, você que é pai, mãe, como é que o senhor fazia para marcar encontro? Como é que vocês se conheceram? Porque tem os aplicativos hoje de relação. Foi pessoalmente, filho. Foi eu com a mamãe. Como assim, né? As pessoas se encontravam. Dar a mão pra sua mãe. Ir ao correio, né, Romão? Postar uma carta, né? Nossa, eu sou da época da Então, carta. é uma geração que, olha que interessante, é uma geração que não traz ancestralidade. Sim. Nós precisamos colocar essa ancestralidade nessa geração e não excluí-la da Você está ancestralidade. colocando que eles são vítimas de um sistema. Exatamente, vítimas de um sistema. Então nós temos que olhar com outros olhos. Com outros olhos. Eles precisam mais de nós do que eles imaginam. Sim. Por exemplo, você pega países como Suécia, Suíça, ali, a pessoa que tem acima de 60 anos, ele vira conselheiro de qualquer coisa. Ele é conselheiro. Pronto, quantos anos você tem? 60. Se você é conselheiro, ele aconselha. Sim. Os jovens gregos, por exemplo, iam ao templo de Delfos para se aconselhar com os mais velhos. Essa geração não aceita conselho de mais velhos. Eles acham que eles são o futuro. E eles estão minando o próprio futuro. Tanto, Padre Marcos, que o maior índice de desemprego atualmente entre jovens é da geração Z. Entendi. Ninguém tolera. Olha que interessante. É como se fosse apagasse o passado todo com uma borracha. Então nós vamos criar daqui para frente a nossa história. Então, e quando você apaga o passado... Você apaga o passado. Você apaga os seus valores e princípios e sua origem. Aquilo que eu estava comentando, Tire a Bíblia do mundo. Então. É o que eles estão querendo Olha o fazer. que acontece. Não é? Então, Estão querendo fazer. Gente, olha aí, ó. Viu que os assuntos são muito profundos e bacanas, né? Vamos a outra notícia aqui, hein? Tá? Vamos ver aqui, ó. Solidão é um problema de saúde pública que aumenta o risco de adoecimento e morte. O isolamento indesejado é motivo de preocupação tanto quanto fumar, obesidade ou poluição. E muitos especialistas dizem que está em níveis epidêmicos. Você vê, né? Gente, olha só, a solidão, a gente percebe que se a gente sempre teve isso na história da humanidade, eu acredito que fazendo, acho que talvez uma análise com calma, nos nossos tempos hoje, o resultado do estilo de vida que nós estamos proporcionando no dia a dia, que é um pouco E a pandemia piorou, viu? E a pandemia piorou, mas o sistema nos leva a cada vez mais estarmos sozinhos. Sim. E não só isso, né? O resultado disso, por exemplo, eu fico imaginando assim, você põe os filhos aí no mundo, seus netos, só que o estilo que a gente está proporcionando, o andamento da vida... Cada um no seu quadrado. Cada um e quer ir embora logo, cada um já quer ter a tolera. sua casa, o seu, como é que chama? Seu apartamento. Isso. O neto já está querendo ficar longe da casa da vovó. E o ser humano está ficando cada vez mais sozinho. E eu não preciso. Não precisa? Dá uma olhada aí, Pois é. pelo menos nessa notícia, é a solidão como que eu vejo da isso? saúde pública. Ó, vamos nesse outro assunto aqui, gente. Olha aqui, ó. Pouco conhecida, doação de cérebro pode ajudar pesquisas de doenças e resiliência cognitiva. Apesar da evolução de exames, análises diretas do tecido cerebral permanecem relevantes. O mito do cérebro é bem antigo, né, doutor? Porque já os povos antigos já guardavam o cérebro, né? Já tinham essa É do ação Einstein, de achar. Foi do Einstein. Roubado. Foi roubado, né? E era um desejo dele. Era um desejo dele, né? Que o cérebro dele fosse estudado ou guardado para um dia poder ser estudado, porque até então não se podia fazer nada na época. Eu posso dar uma palavrinha na história da solidão aqui, depois complementa a volta no cérebro? Aí. Até porque a solidão, a gente precisa entender o que é solidão e o que é solitude, quer dizer, você querer ficar sozinho. A solidão é quando as pessoas, para mim, é quando as pessoas se auto-abandonam. Você se abandona. Você se abandona. Você acha que você não tem mais condição de seguir no seu rumo de vida. Então você se abandona. As pessoas em solidão, elas se auto-abandonam. Né? E ficar sozinho, como disse o doutor, às vezes, você ficar sozinho até é uma boa. Né? Os monges que o digam, por exemplo, né? Os próprios padres fazem o seu retiro, né? Tem que ficar lá. Então, o que nós precisamos fazer, na minha opinião, para lutar contra a solidão? Para não destruir o seu cérebro,
para o seu cérebro poder ser doado. Você não pode se autoabandonar. Sim. Faça todo o possível para lutar contra esse seu autoabandono. Você não pode perder o seu valor humano, o seu valor espiritual. Você é um instrumento de Deus aqui para alguma missão. Entenda isso. Não se autoabandone de maneira alguma para não ser vítima dessa doença, entre aspas, né? Chamada solidão. E essa luta realmente é entender a sua espiritualidade, sua fé em Deus, né? Saber rezar para que isso possa acontecer. Vamos ver outra notícia também aqui, gente? Olha aí, ó. Tem mais uma aqui. TJSP. Shopping é condenado após cachorro sem coleira derrubar idosa. Ai. A decisão foi fundamentada na falha na prestação de serviço e na teoria do risco da atividade. Bom, gente, eu lembro que eu gosto de dar uma apimentada nas coisas, né? Mas eu não vou apimentar muito, não. Na minha época, a gente só tinha, vou fazer um marketingzinho aqui sem querer. Tinha Mapping, Jumbo Eletro. Você queria ir pro shopping, vai no Mapping, fica na cidade. Era assim, nessa minha época, era moleque, nem assim. Depois começou a surgir os shoppings. Mas eu peguei a fase do shopping, já rapazinho, mas você não via um cachorro dentro do shopping. Mas agora o cachorro tem lugar dentro do shopping. Mas agora o cachorro ele tem que ficar na coleira ou sem coleira? Porque se ele ficar sem coleira, ele vai derrubar as pessoas. Claro que vai. Pode morder, pode avançar, pode sumir, vai sair gente escandalizada. Ah, meu cachorro sumiu, pronto. Aí o shopping, que era um lugar de lazer, virou uma loucura. Vocês podem me ajudar? Me ajuda aí. Como interpretar o momento atual? Me ajuda, Romão, me ajuda, Juliano. Primeiro que o cachorro, ele precisa sair da condição de status. O que acontece hoje? Você andar com o seu cachorrinho no shopping é um status. Isso, é chique, né? Status, é chique, então... Porque nós humanizamos os bichos, né? Você anda com Golden, que é caro, você anda com Border Collie, que é caro, então te dá um status. Chama atenção, gosto de vira-lata. Você anda com Terra Nova, que custa 10 mil reais, um filhotinho, então sabe, é o ego. Agora, existem shoppings, por exemplo, que estão permitindo, no caso do Shopping Moca, entre outros. Já que você permitiu, normatize. Rosa tinha uma história atribuída a ele, né? No direito, com certeza o doutor conhece, que ela é famosa, né? Nas universidades de direito. Eu aprendi no primeiro ano de direito, eu ouvi essa história, né? O Rui Barbosa entra numa quitanda, né? Uma venda, e o dono da venda fala assim para ele: pô, senhor Rui Barbosa, que bom que o senhor veio hoje aqui. Eu queria fazer uma pergunta. Vamos supor, senhor Rui Barbosa, se um cachorro entra numa localidade e come isso, come aquilo, quebra isso, quebra aquilo, o dono do cachorro é responsável? Aí o Rui Barbosa dá uma aula de direito para ele. Fala: olha, dependendo do que foi, se quebrou pela lei tal, tem que se responsabilizar e tal. E se o valor for assim, 10 contos de réis, tem que pagar os 10 contos de réis. Fala: bom, senhor Rui Barbosa, acontece o seguinte, o seu cachorro entrou aqui e me deu um prejuízo de 50 contos de réis, porque ele comeu isso, comeu aquilo. Aí o Rui Barbosa responde: perfeitamente, a responsabilidade é toda minha. Eu vou lhe dar os 50 contos de réis e pela consulta, pelo meu tempo como advogado, você está me devendo 150 contos de réis. Sabedoria, né? Caramba. Bem advogado. Ainda saiu lucrando. Então, eu penso assim, hoje, eu nunca fui tenho cães em casa, eu nunca fui com cachorro em shopping. Eu tenho até receio disso, né? Porque ele pode se assustar, ele pode acontecer tanta coisa. Agora, se um shopping resolveu permitir, opinião minha, pessoal, tá? Eu acho que ele tem que assumir responsabilidade, ele tem que vigiar isso. Legalmente... Bom, gente, tá vendo? Vamos lá, vamos a outra notícia aí. Negócio é... Olha aí, ó, futuro do trabalho, hein? Fortalecer a cultura corporativa. Entendeu isso aí, hein? Essa cultura corporativa. É o principal desafio do RH, recursos humanos. Estudo indica que investimento em tecnologia, uso de dados na gestão de pessoas e atração de talentos estão entre as principais preocupações da área. Olha aí, ó, fortalecer a cultura corporativa. Interessante, acho que entender bem isso aí, né? A gente tem a ver com associações, isso aí, ô Romão? Precisa mudar isso aí. Precisa mudar isso aí? Quando eu comecei a fazer palestra no mundo corporativo,
Era departamento de pessoal. Pessoal. Departamento pessoal. Aí tornaram moderno e virou recursos humanos. Mas continuam descontando domingo, não querendo saber se o filho está bem ou não querendo saber se a pessoa está trabalhando doente, continua tudo assim. Fortalecer a cultura corporativa, não. Fortalecer a cultura humana. Porque quanto mais você fortalecer a cultura humana dentro de uma organização, a organização é um elemento vivo, ela é um ser vivo. O mundo corporativo é um ser vivo, que resulta num resultado para a sociedade. Então, você tem que fortalecer a relação humana. Um exemplo que o mundo corporativo afasta esse fortalecimento da relação humana, competitividade. É você colocar pódio na sua empresa. É você eleger o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Uma vez uma rede de fast food, vocês vão identificar, mas eu não posso dizer o nome aqui, não sou autorizado. Eles adquiriram aí um sistema, montaram um sistema de o funcionário do mês, não era nem colaborador, era o funcionário do mês. Né? E aí, nessa minha palestra, era a premiação do funcionário do mês. E aí, durante a palestra, eu fiz a seguinte pergunta. Se ele é funcionário desse mês, ele pode ser do mês que vem? Ele fez isso sozinho? Não foi uma equipe, não? Não foi uma equipe? A equipe do mês, sim, claro. Né? Os colaboradores do mês. Né? Isso deu uma confusão na época. Hoje essa rede não faz mais isso, não tem mais funcionário. Tinha até uma fotinho nas lojas. Tinha. Né? Então, e ele tinha a responsabilidade de quê? De continuar sendo funcionário do mês? Como é que ia ser o mês que vem? Ele já não ia ser mais, ia ser outro? Justo. Essa competitividade de pódio, na minha opinião, tem feito algo muito nocivo nas relações humanas dentro das organizações. Concordo. Aquela coisa de porque eu você vou derrubar. vê o outro como inimigo. Seu colega de trabalho é seu inimigo. Verdade. Mas acabou o tempo, que pena, gente. Enquete. Vamos ver a enquete. Aquela enquete, lembra da enquete? Olha, com que frequência você fala com o seu melhor amigo? Semanalmente, 77,1%. Legal. E apenas 22,9% mensalmente. Eu acho que conheço mensalmente aí. Falo todo dia, padre. Eu falo Todo dia? Ele abana o rabo. Meu pastor alemão. Ah, meu mas pastor se alemão. você for levar o cachorro de novo, o cachorro bate recorde, 100% de cada segundo da vida. Dependendo da relação que você criou com o amigo, o que vale é a relação que vocês criaram. Você fica um ano sem ver, de repente... Você continua tendo Verdade. aquela emoção, quando vê ele depois de aquela uma alegria, É depois de verdade, um falou tudo. Gente, eu agradeço muito meu querido amigo aqui palmeirense, César Romão, que não é possível. Olha só. Olha aqui, Obrigado, gente. Obrigado. Um dos homens mais elegantes, com a gravata laranja hoje. Não tem pra Olha. ninguém. Tá aí, ó. Romão, tamo junto. E que Deus abençoe você no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.